Olá, tudo bem com você? Alegria iniciarmos mais uma reflexão diária. Espero que você esteja passando muito bem, que esteja passando na graça de Deus e que mesmo com tribulações, com dificuldades, até mesmo com medo, que você encontre no fundo do seu coração a presença desse Deus de amor, desse Deus de bondade, desse Deus todo-poderoso que cuida de nós. O Evangelho de hoje traz um trecho que nós vimos há poucos dias e hoje nós repetimos a sua leitura e a sua reflexão. Mateus 12, 46 a 49 ao 50. Diz assim: Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Eis que tua mãe e teus irmãos estão fora e procuram falar-lhe. Jesus respondeu àquele que o avisou: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse: Aqui estão minha mãe, meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esta é a palavra da salvação para o dia de hoje, que nos orienta, que nos dá vida e que nos faz viver mais perto de Deus, mais próximo de Deus. Esse trecho do Evangelho sempre suscita algumas controvérsias e margens para interpretações limitadas e às vezes equivocadas. Primeiro, Jesus fala de família. É importante nós termos o mínimo de noção da família na época de Jesus. A família na época de Jesus já era a célula essencial e a célula mais forte que existia para a defesa da propriedade, da identidade das pessoas e do amor de Deus. As pessoas se identificavam pela sua família. E ali no seio da família que era possível proteger o aspecto material, a posse dos bens, da terra, e também era ali que era possível experimentar o amor entre as pessoas. Esse núcleo familiar era o núcleo mais sólido e mais garantido que existia para as pessoas. Então, por outro lado, também esse núcleo já era ameaçado pelas autoridades da época, pelo poder, pela ganância de todos os poderes que existiam. Então, temos o seguinte: quando Jesus fala aos presentes, Jesus não está fazendo um comentário e mandando um recado público para os seus familiares que estão lá fora o esperando. Mas Jesus está querendo dizer algo àqueles que estão lhe ouvindo. É assim a atitude de Jesus, é dessa forma dinâmica a pedagogia de Jesus. Jesus vai falar àqueles que estão lhe ouvindo. É isso que Jesus quer, que aqueles que estão lhe ouvindo percebam e entendam essa dinâmica, entendam esse ensinamento que ele está dando. Então, essas palavras de Jesus, elas expressam a importante visão da realidade de que somos todos filhos de Deus. Essa é a visão que Jesus quer dar para aqueles que estão ouvindo ali. Que todos devemos buscar obedecer a Deus porque somos seus filhos. E essa obediência, essa ideia, essa vontade de obedecer à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, é o que nos identifica e que nos aproxima e que nos torna filhos de Deus, né? Sendo todos família, somos todos irmãos. Todos os homens e mulheres somos semelhantes, as criaturas humanas somos semelhantes na face da terra. O que mais nos diferencia, então, no contexto desta leitura deste Evangelho, é isso. Aqueles que buscam e querem obedecer a Deus e aqueles que não querem e não buscam, não aceitam, não tendem a obedecer a Deus. Esta é a maior diferença. E nisso também consiste o reino de Deus. Entre aqueles que querem fazer parte, porque amam a Deus, porque buscam a Deus, porque querem Deus, então constroem o reino de Deus fazendo a sua vontade. E aqueles que não constroem e que, portanto, não herdarão e não farão parte, porque não querem fazer
a vontade de Deus, então também não farão parte da família de Jesus, da sua cruz, da sua vitória, da sua herança. Então, o grande ensinamento de Jesus nesse trecho é esse: que eu, que você, busquemos entender a vontade de Deus nas nossas vidas e que busquemos com isso também obedecer essa vontade, viver essa vontade, porque isso nos torna de fato filhos de Deus, nos torna de fato irmãos, nos torna de fato pessoas que constroem o reino de Deus, comprometidas com o reino de Deus. Que eu e você que possamos pedir hoje a ajuda do Espírito Santo para que possamos fazer a vontade de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos conduza, nos fortaleça nesta missão. Que os santos anjos de Deus nos protejam. Amém. Um ótimo dia para você.